Olá, galera do 7º ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o Plano de Estudos Tutorados, o nosso PET volume 6. Iniciando a semana 3, com o tema Reino Protoctista, e esse conteúdo você encontra das páginas 40 a 42 do PET volume 6. Então vamos falar deste segundo reino, né, que nós vamos estudar. Nós estudamos anteriormente o reino Monera e agora o reino Protoctista. O reino Protoctista inclui organismos eucariontes, né, que são aqueles com células nucleadas, né, com presença de núcleo para armazenar e organizar o material genético. São autótrofos ou heterótrofos, então tem alguns organismos, né, desse reino que produzem o próprio alimento, enquanto outros se alimentam, né, de outras fontes. E podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Então, alguns organismos desse reino possuem uma única célula, né? São unicelulares, organismos microscópicos, enquanto outros são pluricelulares, possuem mais de uma célula. Os protistas compreendem as algas e os protozoários. As algas constituem um grupo de organismos fotossintetizantes, ou seja, que realizam fotossíntese, né? E são unicelulares ou pluricelulares. Então, tem algumas algas unicelulares, com uma única célula, enquanto outras são pluricelulares, com várias células. Elas habitam ambientes aquáticos, seja água doce ou água salgada. As algas unicelulares que vivem flutuando na água, né, constituem o que chamamos de fitoplâncton, que são importantes produtoras das teias alimentares aquáticas, né? Então, são a base, né, da alimentação de muitos organismos, de muitos seres que vivem ali no ambiente aquático. O corpo das espécies pluricelulares podem formar filamentos ou lâminas chamados de talo. Então, existem as algas unicelulares microscópicas, né? E essas algas que ficam flutuando formam o que chamamos de fitoplâncton e serve de alimento, né, para muitos organismos aquáticos. E as algas pluricelulares formam, né, algumas formam filamentos, né, ou lâminas chamadas de talo. A reprodução das algas pode ser assexuada ou sexuada, né? A reprodução assexuada é onde não ocorre troca de material genético entre dois organismos, né? Entre dois indivíduos. Um indivíduo se divide e dá origem a outro idêntico a ele, né? Ou a forma assexuada, que é onde há troca de material genético entre dois organismos. As algas são divididas em dinoflageladas ou pirrofita, que são organismos unicelulares, né, são algas unicelulares, e a maioria das espécies é marinha e constitui o fitoplâncton, né, que nós acabamos de ver, né, que é o conjunto de organismos ali que formam a base, né, da cadeia alimentar de muitos organismos. As diatomáceas, que são células unicelulares e formam colônias, né? E a maioria vive em mares frios e há espécies, algumas espécies, em água doce. As feofitas ou algas pardas são multicelulares, né? Pluricelulares e são predominantemente marinhas. Também temos as algas chamadas do grupo, né, das clorofíceas ou algas verdes, e podem ser unicelulares, coloniais ou multicelulares. Então, as algas verdes existem exemplares unicelulares, microscópicos, né, alguns formam colônias, e também existem representantes das algas verdes pluricelulares, como o exemplo dessa aqui da foto. Elas vivem no mar, né, na água doce ou em superfícies úmidas. Rodófitas ou algas vermelhas, elas são pluricelulares, né, multicelulares, exceto algumas poucas espécies unicelulares. A maioria vive em mares tropicais, né, de regiões tropicais, e há cerca de 100 de espécies de água doce. As crisófitas, também chamadas de algas douradas, são unicelulares, né, e também podem formar colônias, né, onde essas algas unicelulares se unem e começam a se desenvolver juntas, né, numa colônia. São abundantes em ambientes marinhos e também estão presentes em água doce.
Agora vamos falar dos protozoários, né? Como nós vimos, o reino protoctista é composto por algas e protozoários. Nós conhecemos as algas, né? Os principais tipos, os principais grupos de algas, e agora vamos falar dos protozoários. O que são protozoários? São organismos unicelulares que habitam ambientes aquáticos e podem ser também encontrados em locais úmidos. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles se alimentam de outras fontes, né? E eles podem se alimentar de outros organismos ou absorvendo moléculas orgânicas presentes no ambiente ali onde eles estão se desenvolvendo. Eles podem ser de vida livre, né? Vivem no solo, na água, ou também podem viver associados a outros organismos em relações harmônicas, como alguns protozoários que habitam o intestino de algumas espécies de cupim, auxiliando na digestão da madeira, né? Isso é interessante, então é uma relação harmônica, né? Onde todos os dois se beneficiam, né, os organismos envolvidos se beneficiam, ou também podem estar presentes em relações desarmônicas, podendo inclusive causar doenças no ser humano, como a amebíase. Nós vamos ver já já as principais doenças causadas pelos protozoários. Então, quando eles têm uma relação desarmônica, né, estão em uma relação desarmônica, é quando há prejuízo, né, para uma das partes. No caso, os protozoários são parasitas, né, que causam doenças e prejudicam organismos de outros seres. A reprodução dos protozoários é geralmente assexuada, embora também possam se reproduzir de forma sexuada. Os protozoários podem ser divididos da seguinte maneira: ciliados, né, que são aqueles protozoários que se locomovem por meio de numerosos cílios, né, como por exemplo o paramécio, né, que nós temos uma imagem do paramécio, que é um protozoário presente em água doce, né, então aqui dá até para ver os pequenos cílios, né, que ele tem, e ele utiliza esses cílios para se locomover. Os mastigóforos são aqueles que se deslocam por flagelos, né, que permite a movimentação no meio líquido. Por exemplo, aqui o Trypanosoma cruzi, né, que é um protozoário causador da doença de Chagas, que nós vamos ver já já. Então, esse protozoário, né, ele possui aqui um flagelo, então ele pertence ao grupo dos mastigóforos. Risópodes, também chamados de sarcodíneos, são aqueles que se locomovem por chamados pseudópodes, né, que são projeções da membrana formando pequenos braços, né? Aqui nós temos até um GIF, né, que mostra um exemplo aqui de uma ameba, né, que é um protozoário que pertence ao grupo dos risópodes, se deslocando, né? Então nós podemos ver como funciona, né, esse sistema de pseudópodes. Esse processo também é empregado na captura de alimento, que é um processo chamado de fagocitose, né, quando ela lança ali os seus pseudópodes sob uma substância da qual ela pretende se alimentar e absorve, né, aquilo para o seu interior para poder ser digerido. Então, exemplos, né, amebas, nós temos aqui uma imagem, né, dela se deslocando. Esporozoários é um outro tipo de protozoários, né, e eles não possuem estruturas de locomoção, além de serem parasitas presentes em outros animais, por exemplo, os plasmódios, né. Então aqui nós temos uma imagem, né, de um protozoário presente aqui numa amostra de célula, né, que nós podemos visualizar as células sanguíneas. Então, são protozoários que parasitam, né, organismos e causam doenças. Vamos falar sobre a reprodução dos protozoários. A reprodução, o tipo de reprodução mais comum entre os protozoários é a assexuada, né, quando não há troca de material genético, um único organismo se divide da origem a outro idêntico, né, no processo chamado de divisão binária. Então, é o tipo de reprodução em que uma célula se divide ao meio, originando duas células idênticas. Ela ocorre em protozoários dos grupos, né, risópodes, flagelados e ciliados. Outra forma de reprodução assexuada entre os protozoários é a divisão múltipla, em que o núcleo de uma célula, né, de um protozoário, se multiplica várias vezes, originando várias células filhas. Então, é um outro tipo menos comum, né, de reprodução assexuada, mas também presente aqui entre os protozoários.
E também há o tipo de reprodução sexuada, né, que é chamada de conjugação, no qual dois indivíduos se aproximam de forma que ocorra a transferência de material genético entre eles. Então, dois protozoários se aproximam, surge aqui uma ponte de conjugação, né, que liga o citoplasma das duas células, então eles trocam entre si fragmentos de DNA. Após a troca, esses indivíduos que passam a ter novas combinações genéticas separam-se e dividem-se, né, pelo processo de divisão binária que nós vimos anteriormente, só que dessa vez os organismos originários, né, dessa divisão não serão idênticos à célula-mãe, elas serão diferentes, né, porque agora elas têm um material genético diferenciado, né, então será um organismo geneticamente diferente. Esse processo ocorre nos protozoários ciliados. Vamos falar agora sobre as doenças causadas por protozoários. Chamamos de protozooses as doenças causadas por protozoários. Apesar de serem organismos de vida livre, né, que vivem livremente em ambientes aquáticos e ambientes úmidos, fora, né, do organismo de outros seres, a maioria dos protozoários, né, apresentam forma parasitária, né? Então são parasitos de animais, inclusive dos seres humanos. Então eles acabam invadindo, né, o organismo de outros indivíduos, causando doenças. Dentre as principais protozooses, destacam-se a amebíase, a doença de Chagas, a malária, a leishmaniose e a toxoplasmose. Nós vamos ver alguns detalhes dessas doenças já já. As doenças causadas por protozoários podem ser contraídas de diferentes formas, como, por exemplo, a contaminação através da forma fecal oral, né? Quando um organismo contaminado expele ovos, né, juntamente com suas fezes, e esses ovos acabam contaminando cursos d'água, alimentos, né, que são ingeridos por outra pessoa, outro organismo, né? E aí esses ovos são ingeridos e aqueles protozoários vão se desenvolver, vão contaminar aquele organismo. A contaminação por agentes hematófagos, né? Que são organismos que se alimentam de sangue, como por exemplo alguns insetos, né? Principalmente mosquitos, que se alimentam de sangue de um organismo. Se aquele organismo estiver contaminado com protozoários, né? Ele vai levar, né, aqueles protozoários para um outro organismo, o próximo organismo do qual ele vai se alimentar, né? Então, há essa contaminação através desses agentes que se alimentam de sangue. E também a transmissão que ocorre através de relações sexuais, né, sem proteção. Então, muitas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são causadas por protozoários e a forma de contágio é através de relações sexuais sem proteção, sem camisinha. Então vamos conhecer algumas doenças, né, causadas por protozoários, né, algumas protozooses. A primeira delas é a amebíase. A amebíase é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Entamoeba histolítica, que nós temos uma imagem dele. A disenteria, né, que é a diarreia, a perda de líquido, é o principal sintoma e a transmissão ocorre por meio da água e alimentos e objetos contaminados, né? Então, é aquele exemplo, né, de contaminação via fecal oral. Então, se tem aqui um organismo contaminado, né, os ovos são expelidos nas fezes daquele organismo, esses ovos, né, vão estar ali disponíveis no ambiente, pode contaminar a água, pode contaminar alimentos que serão ingeridos por um outro organismo que será, consequentemente, contaminado também. Por isso que é extremamente importante sempre lavar muito bem os alimentos, né, as frutas, as verduras, os legumes e também ingerir apenas água tratada, né, água filtrada ou fervida, pois nesses ambientes, né, na água e nos alimentos não higienizados, não tratados, pode ocorrer, né, a contaminação de protozoários e se desenvolver uma doença, como por exemplo a doença de Chagas. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né, que nós podemos visualizar aqui nessa imagem, e é transmitido através das fezes de um inseto chamado de barbeiro, né, conhecido popularmente como barbeiro. Segundo os dados levantados pela SUSEM,
que é a Superintendência de Controle de Endemias, esse inseto de hábitos noturnos vive nas frestas, né? Principalmente nas frestas de casa de pau a pique, né? Que são aquelas casinhas que existem principalmente na zona rural, né? Construídas com barro, ninhos de pássaros, tocas de animais, cascas de troncos de árvores e embaixo de pedras. Então, são nesses locais, né, que esse organismo, que esse besouro costuma se desenvolver. Os principais sintomas da doença de Chagas é a febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, né, que são conjuntos das células que fazem parte do sistema nervoso, vermelhidão, inchaço nos olhos, que é chamado de sinal de Romanin, aumento do fígado e do baço, e então esses são os principais sintomas, né? Então, quando o barbeiro, né, ele pica uma pessoa, ele suga o seu sangue, né? Ele é um besouro hematófago e ele suga o sangue da pessoa, pica, suga o sangue e ele defeca, né, no local em que ele picou. E quando a pessoa sente a picada, ela instintivamente vai coçar, né, aquela picada, e então o protozoário presente nas fezes, né, desse barbeiro vai penetrar a corrente sanguínea, né, daquele organismo, daquela pessoa que foi picada, e assim vai contaminar, né, o seu organismo, desenvolvendo a doença de Chagas, né? Inclusive tem esse nome porque foi descoberta pelo brasileiro, né, o cientista Carlos Chagas. Malária. A malária é uma doença prevalente nos países de clima tropical, causada por protozoários parasitários do gênero Plasmodium. O vetor da doença é o anofelino, um mosquito do gênero Anopheles, né, parecido com um pernilongo, que pica principalmente ao entardecer e à noite. A Amazônia é a região do Brasil onde ocorre 98% dos casos de malária do país. Os sintomas são febre alta, calafrios intensos que se alternam com ondas de calor e sudorese abundante, né? A pessoa sua bastante, dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. Leishmaniose. A leishmaniose, também conhecida como calazar, é causada pelo protozoário chamado Leishmania, que é transmitido pela picada do mosquito palha infectado. O parasita ataca o sistema imunológico e meses após a infecção inicial, a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que é quase sempre fatal se não for tratada. Os sintomas são acessos irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço e do fígado, nódulos linfáticos inchados e anemia. Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença infecciosa congênita ou adquirida. Congênita é quando o neném, né, já nasce com aquilo, porque ele foi contaminado, né, a partir do organismo da sua mãe. Ou adquirida, né, quando ela é adquirida ao longo da vida e é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Facilmente encontrado na natureza, sobretudo nas regiões de clima temperado tropical. Os sinais de infecção são semelhantes aos de um quadro viral comum, como por exemplo uma virose, né? Então dá dor de cabeça, dor no corpo, febre, cansaço, linfonodos inflamados. Linfonodos são regiões linfáticas, né, do nosso organismo que produzem células de defesa do nosso sistema imunológico. Então quando há uma infecção no corpo, né, quando o corpo está sendo atacado por um outro agente, né, então esses linfonodos tendem a se inchar porque eles estão produzindo muitas células de proteção. No entanto, se o sistema de defesa estiver debilitado, a infecção pelo Toxoplasma gondii pode espalhar-se pelo cérebro, coração, fígado, músculos, pulmões, olhos, ouvidos, etc. A forma mais comum de contaminação é através da ingestão de carne, seja bovina, suína ou de aves, carne crua ou mal cozida, né, mal passada, ou então o leite cru contendo cistos do protozoário. Então, a principal forma de contaminação é através da ingestão de alimentos contaminados. Então, por isso que é bastante importante sempre cozinhar bem, né, a carne antes de ingerir e também ferver o leite, né, o leite cru, quando não é um leite pasteurizado, né, então há a necessidade de se ferver antes de consumir, né, porque através da fervura se elimina aqui os cistos, né, do protozoário presente, então evita-se assim uma infecção.
Iniciando as atividades da semana 3 do PET volume 6, atividade 1. O reino protista atualmente é conhecido como protoctista. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes neste reino são, então quais são os organismos que fazem parte do reino protoctista? Os protozoários e as algas. Atividade 2. O filo protozoa é subdividido em 4 classes: Sarcodínia, Mastigófora, Sporozoa e Ciliófora. Qual a característica considerada para tal classificação? Então, nós vimos que os protozoários eles são classificados em alguns grupos, né? E nós vimos que o que esses grupos têm em comum, né, com relação à sua classificação, é a forma de locomoção. Alguns se locomovem através de cílios, outros se locomovem através de projeção, né, das suas células, né, os pseudópodes, outros se locomovem através de flagelos, outros não se locomovem. Então, a característica considerada para a classificação dos protozoários em grupos, né, é a sua forma de locomoção. Atividade 3. Algas de um grupo bem diversificado, as rodofícias, ou também conhecidas como rodofitas, em sua maioria são multicelulares. São abundantes nos mares tropicais, mas podem ocorrer em água doce e em superfícies úmidas, como troncos de árvores em florestas. Elas apresentam ficoeritrina e ficocianina, são pigmentos que são responsáveis por esses organismos serem conhecidos também como algas vermelhas, né? Como nós vimos lá durante o texto, né? Nos principais grupos de algas, nós temos as algas, né? O grupo das rodofitas, que são as algas vermelhas. Atividade 4. Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma característica taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção, como nós vimos, né? No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas de pseudópodes, né? Assim como acontecem com as amebas, né? Então elas vão projetando o citoplasma das suas células e se deslocando através de estruturas, né, que se formam chamadas de pseudópodes. Atividade 5. Observe a figura abaixo. Agora responda. Letra A. Qual é a estrutura de locomoção do protozoário representado aqui com o número 1? São pseudópodes, né? Nós temos aqui a representação de uma ameba, né, e seus pseudópodes. Número 2, qual é a forma de locomoção desse protozoário representado aqui na imagem, aqui no número 2? São cílios, né? Esse aqui é um paramécio, né? Ele pertence à classe dos ciliados e se locomove através dos cílios. E o número 3 aqui, nós podemos ver claramente uma estrutura que é o flagelo, né? Como acontece com o Trypanosoma cruzi, né? Que faz parte do grupo dos flagelados, possuem flagelo para se locomover. Letra B. Todos os 3 organismos são unicelulares? Sim, porque todos os protozoários são organismos unicelulares, né, que possuem apenas uma única célula. Então, são representações de protozoários, então são sim unicelulares. Letra C. Todos os 3 organismos são procariontes? O que é um organismo procarionte? É aquele que não possui núcleo nas suas células, né? O material genético fica disperso no citoplasma. Como nós aprendemos já nas semanas anteriores, os únicos organismos procariontes são as bactérias, né? São os únicos organismos que pertencem ao grupo dos procariontes. Todos os demais organismos são eucariontes, ou seja, possuem núcleo, né? Núcleo em suas células. Então, a resposta, né, para a alternativa C é não. Todos os 3 organismos são procariontes? Não, são eucariontes. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 3 do PET volume 6. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu receba as atividades de vocês e possa registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem. Eu estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.